Olá, turminha, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar as unidades de medidas de comprimento. Então, as unidades de medida de comprimento aqui, nós vamos começar com o quilômetro. Então, nós temos o quilômetro, o HM hectômetro, DAM decâmetro, e aqui nós temos a unidade central, que é o metro. Agora, nós temos os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui funciona da seguinte maneira, você tem o quilômetro. Então, o quilômetro, se você está no quilômetro e quer vir para o hectômetro, aqui, essa unidade próxima, você faz uma multiplicação por 10. Se você está no hectômetro e quer vir para o decâmetro, outra multiplicação por 10. E se você está no decâmetro aqui e quer vir para o metro, outra multiplicação por 10. Portanto, você observa que do quilômetro aqui, partindo do quilômetro para chegar no metro, você tem 3 multiplicações por 10, ou seja, você tem 1000. Ou logo, 1 quilômetro são 1000 metros. E assim sucessivamente. Então, para ir de cada unidade superior para a unidade inferior, você faz uma multiplicação por 10. Logo, se eu estou no metro, então 1 metro, se eu quiser ir para o decímetro, 1 metro, eu tenho que multiplicar por 10. 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Quando eu estiver no decímetro e quiser ir para o centímetro, uma multiplicação por 10. E assim sucessivamente. Agora, quando eu estiver numa unidade menor e quiser ir para uma unidade maior, eu tenho que fazer uma divisão. Essa divisão também é por 10. Então, se eu estou aqui no metro, estou nessa unidade central, eu estou no metro e quero vir para o decâmetro, então eu tenho que fazer uma divisão por 10. Se eu estou no metro e quero vir para o hectômetro, então eu faço uma divisão por 10. E se eu estou no metro e quero vir para, no metro e quero vir para o quilômetro, faço uma divisão por 1000. Aqui é por 10, por 100 e por 1000, ou seja, você vai dividindo por 10, depois divide por 10, depois divide por 10. Então, são 3 divisões por 10 do metro para chegar no quilômetro. Então, esse procedimento. Tem uma outra maneira de você fazer isso, que é uma regrinha de 3. Eu vou mostrar isso aqui. Então, imagina essa situação aqui. Eu estou no quilômetro e quero ir para o metro. Então, do quilômetro para o metro. Como é que eu faço isso? Você tem aqui, eu tenho 1 quilômetro e quero transformar isso em metros. Então, nós vamos fazer assim, quantas casas você tem que andar do quilômetro para o metro? Do quilômetro, nós temos 1, 2, 3 casas, né? Então, você tem que sair se eu começar contando na casa do quilômetro, eu tenho que parar numa casa anterior. Mas como eu quero transformar quilômetros em metros, então eu começo da próxima casa. Eu conto daqui, 1, 2, 3. São 3 casas que eu tenho que andar. Logo, eu posso fazer assim, 1 quilômetro é igual a... Como eu andei 3 casas, cada casa que eu andei é uma multiplicação por 10, ou seja, é um 0 que eu vou acrescentar na frente desse número. Cada casa eu acrescento um 0 na frente desse número. Cada casa que eu ando, eu acrescento um 0. Logo, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Vocês estão entendendo? Então, é essa a ideia. Cada casa que eu ando, acrescento um 0 à direita do número. E se for para voltar, você acrescenta o 0 à esquerda. Então, você fez a divisão por 10, o 0 fica à esquerda. Uma outra maneira de fazer isso é utilizar a regra de 3. Como é a regra de 3? Regra de 3 simples, assim. Vou mostrar aqui a vocês como é que vocês vão utilizar a regra de 3 simples para fazer essas transformações. Regra de 3 é simples, eu não coloquei aqui, mas é simples. Você tem que lembrar, primeiro, você viu aqui que 1 quilômetro, então 1 quilômetro é a mesma coisa que você ter 1000 metros. Então, em 1 quilômetro você tem 1000 metros. Sabendo disso, eu posso fazer essas transformações. 1 quilômetro é 1000 metros. Por exemplo, se eu quero transformar 2 quilômetros em metros, então, por exemplo, para transformar 2 quilômetros em metros, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, Se eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros,
1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Estou fazendo aqui, ó. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 2 quilômetros, ó, você tem que colocar quilômetro abaixo de quilômetro. Está para x metros, ó. Pronto, nós temos uma regra de 3 aqui, simples, ó. Por que regra de 3? Porque eu conheço 3 valores e quero conhecer o quarto, por isso é uma regra de 3. Agora, nós temos quilômetro abaixo de quilômetro, ó. Como é quilômetro e quilômetro, eu vou dividir quilômetro por quilômetro, desapareceu essa unidade. Como eu não posso dividir aqui, vai ficar essa unidade do metro, que é o que eu estou procurando. Agora eu vou fazer uma multiplicação meios pelos extremos, ó. Vou fazer uma multiplicação assim, ó. 1 vezes x dá 1x, ó. 1 vezes x dá 1x. Igual 2 vezes 1.000. 2 vezes 1.000 dá 2.000 metros. Logo, em 2 quilômetros, eu tenho 2.000 metros. E assim sucessivamente. Vocês entenderam mais ou menos? Vamos a outra unidade aqui muito utilizada, que é o metro. E nós vamos fazer uma regra de 3 também para fazer essa transformação. Por exemplo, se eu quero transformar metros em centímetros, ó, nós temos aqui metros em centímetros. Pronto. De metros, nós queremos converter para o centímetro. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. Primeiro, você tem que lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ó. 1 metro é 100 centímetros. Por que eu estou fazendo a conversão dessas duas unidades? Porque o quilômetro e o metro são as unidades mais utilizadas. Quilômetro para metro, metro para quilômetro, e de metro para centímetro e de centímetro para metro. É o que mais utilizamos nessas unidades. É claro que tem outras unidades, como hectômetro, decâmetro, milímetro, mas o centímetro, o metro e o quilômetro são os mais utilizados. Ó, vamos aqui, vou mostrar essa tabelinha novamente. Eu estou aqui no metro e quero vir para o centímetro, então eu vou andar 2 casas. A cada casa que eu ando, eu multiplicação por 10. Ó. Multiplico por 10, depois multiplico por 10 de novo. 10 vezes 10 dá 100. Logo, do metro para o centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Por isso que eu fiz essa regrinha aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, se eu quero, por exemplo, transformar 5 metros, eu quero transformar 5 metros em centímetros. Como é que fica isso? Então, nós vamos fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Se você sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, então a cada metro você tem 100 centímetros. Em 5 metros é importante que você coloque, ó, unidade abaixo de unidade. Está para x centímetros. Como eu quero encontrar o centímetro, ó, fica abaixo do centímetro. Cuidado aqui, se você trocar, colocar metro abaixo de centímetro, a vaca vai para o brejo aqui, você vai errar tudo. Agora, ó, metro e metro eu cancelo, são iguais, eu cancelo. Aqui ficou 1 sobre 5, agora eu vou multiplicar os meios pelos extremos, ó. 1 vezes x, ó, 1 vezes x dá 1x igual 5 vezes 100. 5 vezes 100 dá 500 centímetros. Logo, em 5 metros eu tenho 500 centímetros. Então, essa aqui é a regrinha de 3 simples. Por que é que nós estamos trabalhando com essa regrinha de 3 simples e por que é que nós estamos transformando metros em centímetros? Porque na sua atividade vai ter em algumas questões que você vai precisar transformar centímetros em metros. Por exemplo, eu só posso fazer uma adição de mesmas unidades. Eu só posso fazer a adição de metro com metro, só posso fazer a adição de quilômetro com quilômetro, de centímetro com centímetro. Eu só posso somar unidades de mesma grandeza. Então, não posso fazer, por exemplo, somar 5 quilômetros. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu não posso fazer aqui, ó, 5 quilômetros mais 3 metros e dizer que isso dá igual a 8. Dá 8 o quê? Porque um é quilômetro, o outro é metro. São unidades diferentes. Então, não posso fazer isso. Não posso somar, não posso subtrair.
Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que transformar esses quilômetros em metros, aí eu somo mais 3 metros. Ou eu tenho que transformar esses quilômetros, esses metros em quilômetros. Transformando esses quilômetros em metros, eu teria aqui 5.000 metros. 5.000 metros mais 3 metros. Aí eu teria 5.003 metros. Porque agora eu estou na mesma unidade. Então a gente só pode fazer a soma quando a unidade for a mesma. Se tiver em metros, você tem que transformar tudo em metros, ou transforma tudo em quilômetros, transforma naquela unidade que você achar melhor, para poder fazer a adição, certo, turma? Então vamos ficando por aqui. Boa atividade.